Que a graça e a paz de Jesus, mais uma vez, seja entre vocês. E diante daquilo que o Senhor tem proposto ao nosso coração, venhamos a aprender e reter. Talvez a palavra de hoje seja essa. Reter o conhecimento, guardar o conhecimento. Algumas coisas no Velho Testamento ficaram claras quando Deus chama Moisés e fala assim, avisa o povo que eles esqueceram de mim. E aí algumas coisas acontecem quando o povo de Deus esquece de Deus. A primeira delas, a mais terrível, Deus longe do seu povo, o povo é derrotado. Todas as vezes no Velho Testamento que nós vemos no período monárquico de Israel, o povo sendo derrotado, Deus estava longe de Israel. Então essa é uma marca da garantia da sua vitória. Esteja sempre perto de Deus. A segunda coisa, ele diz com muita clareza, faça com que o povo obedeça com inteligência e entendimento a minha lei. Inteligência e entendimento, vocês vão entender agora pela manhã, que nós estamos falando sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, baseado em Jeremias capítulo 18, versículo 6, mas daqui a pouco vocês vão ler o texto. E ali o Espírito de Deus repousava, usava da maneira como ele quisesse e voltava para Deus, porque ainda não havia sido completa a profecia que seria dada por Joel, o profeta Joel. Então no Velho Testamento há uma característica peculiar da obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Eles faziam determinadas coisas com habilidades especiais dadas por Deus. E nesta direção é que eu gostaria que você que é vaso na mão do oleiro, após entender que já houve, ou você se encontra num processo de restauração desse vaso. Lembra da quarta-feira? 5 coisas são importantes. Vaso quebrado também tem valor, também tem oportunidade de conserto, também tem espaço para mudança e transformação, também tem utilidade, também tem da parte de Deus a graça de Deus. Então você que sente que Deus está fazendo esse processo com você, de alguma maneira restabelecendo esse vínculo de intimidade, de relacionamento com Deus, lembre dessas características, foram ensinadas na quarta-feira passada. E hoje eu queria falar sobre alguns personagens, obrigado irmão, alguns personagens que nos fazem acreditar que o Espírito Santo, ele tem uma limitação. E quando a gente afirma determinadas coisas a respeito de Deus, que é dar limitação a Deus, precisa ficar bem claro que Deus, ele é ilimitado. A sua força, ela não pode ser retida, detida, controlada, tamanha a sua força. E isso nós sabemos por conta daquilo que Deus fez. Pela sua palavra, Deus fez. Define-se Deus assim: Deus é um ser supremo, perfeitamente bom, em que em plena harmonia criou, governa e sustenta todas as coisas. Então Deus é o suficiente. Moisés, esse personagem de hoje, não será necessariamente o foco da nossa mensagem, mas ele introduz no povo de Israel o conceito de Deus na vida das pessoas. Então ali, o povo de Israel, a partir do capítulo 30 para frente, o povo de Israel já sabia quem era Moisés, já tinha tido uma experiência, inclusive muito especial da parte de Deus. Deus já havia liberto o povo de Israel, então Deus era no meio de Israel. Mas alguns detalhes faltavam para o povo de Israel. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 31. Nós vamos ver alguns desses detalhes, em alguns versículos apenas, só para termos como referência aquilo que nós desejamos que o Espírito Santo faça você guardar em seu coração. Êxodo capítulo 31. Nós vamos ler alguns versículos. Êxodo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome Bezalel. Lembra depois desse nome, tá? Lembra do Bezalel. O filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 3. Por favor, igreja, leia comigo.
e o enchi do Espírito de Deus. O que o olheiro faz? Enche o vaso. Repita assim, por favor. O olheiro enche o vaso. O vaso é você. Nós precisamos aplicar isso à nossa vida. Agora, nós estamos num contexto fora do contexto, e é importante você entender isso. A forma como era utilizada aqui não é a forma como é utilizada hoje. Mas se eu não entender como era utilizado lá naquele tempo, eu nunca vou aceitar como é utilizado hoje. Eu crio dificuldades para entender que ele está aqui dentro. Essa é a grande dificuldade da igreja. É entender que Deus não está dentro da igreja, Deus está dentro de mim. Esse espaço, ele só se enche de Deus porque você está aqui. E a porção de Deus, a medida de Deus que você tem, com a medida da graça do teu irmão, essa pessoa que está aí do teu lado, nós chamamos isso de comunhão. Essa comunhão gera esse espaço onde Deus gosta de estar. De alguma maneira é inteligente o homem pensar que quanto mais nós vivermos em comunhão, quanto maior a nossa comunhão uns com os outros, maior a nossa comunhão com Deus. Mas essa visão, essa noção, a gente só tem lá na frente, depois de Atos capítulo 2. E o que acontece em Atos capítulo 2? Esse mesmo povo de Israel, que está sendo referido aqui, eles haviam perdido as mesmas características. Eles haviam perdido por conta da religiosidade, por conta da cultura judaica, que estava entranhada na experiência religiosa. Havia claramente lá no Novo Testamento, depois os irmãos podem atestar isso, nós vamos dar pelo menos 18 citações hoje para os irmãos, para vocês entenderem isso. Há uma figura chamada pessoa que envolve a ação do Espírito Santo. E essa pessoa é quem? É você. Essa pessoa é o vaso. Então aquilo que era imaterial, que estava na mão do olheiro, agora vem e é material na mão do olheiro. Aquela coisa se personaliza. Ela deixa de ser única e exclusivamente uma forma ilustrativa e torna-se agora vida, que é a igreja. Nós não podemos separar uma coisa da outra. E o Espírito de Deus, como diz Joel, será derramado sobre toda a carne. Então ele se materializa. E o Espírito de Deus, lá no livro de Lucas, capítulo 1, ele cita com muita clareza que o Espírito Santo encheu, Jesus estava cheio desse Espírito. E quando Jesus morre, ele deixa o Espírito, agora sobre a carne. A tendência da igreja é a igreja seguir uma regra, a tendência das pessoas é seguir uma regra, mas na hora de desfrutar daquilo que é o resultado da sua obediência a Deus, você deixa de desfrutar. Então a intenção nessa manhã é pensarmos por que deixamos de desfrutar de coisas espirituais. E a primeira delas, obviamente, é pela falta de entendimento e sabedoria das coisas espirituais. E entendimento e sabedoria, quem dá é o Espírito Santo de Deus. E o texto diz, e o enchi do Espírito de Deus, leiam comigo, por favor, o versículo é interessante. De habilidade. Qual é a finalidade do Espírito Santo? Nos dá habilidades. E eu posso acrescentar sobrenaturais? Os irmãos concordam? Não é só habilidade. Não era só habilidade, mas habilidades especiais, sobrenaturais. E o que mais? De inteligência e de conhecimento. Acompanhe, por favor, leia o texto. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o seu o quê? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que construir o tabernáculo. Essa pessoa foi dotada de capacidade especial para construir o lugar onde Deus iria habitar.
eles também iriam fazer duas outras coisas. Além de colocar ali a tenda, eles iam colocar todos os utilitários, todos os móveis, todas as coisas que eles iriam utilizar dentro do tabernáculo. E mais, ele também iria fazer a roupa do sacerdote. Tinha que ter uma habilidade específica. Eles foram dotados de uma habilidade específica para fazer algo específico no reino de Deus. Você entende a utilidade do vaso? Quando eu disse limitado, o Espírito Santo é limitado, porque se não tiver vaso, não tem habilitação. Não tem como dar a ele inteligência. Não tem como dar o conhecimento. Tem que ter o vaso. Tem que ter você. Aí que entra uma outra razão, e eu vou lá para Êxodo capítulo 35, versículo 31. Êxodo 35, versículo 31, diz assim. Êxodo 35, 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento, e aí ele acrescenta, ciência em todo artifício. Aumentou alguma coisa? Sim, porque eu preciso criar. Ciência é a criatividade. É a capacidade de criar do nada. Não é assim que o cientista produz as suas teses, pega algo do nada e quer provar que aquela verdade, ou a verdade que ele determina, aquilo que ele determina como sendo verdade, é verdade. Então ele dá entendimento às coisas que nós não sabemos. Aqui o verso seguinte também nos diz o seguinte, verso 32. Verso 32, eu vou ler. É para criar invenções para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre. Êxodo 35, 33. E lapidar de pedras para engastar e entalhar madeira, e para trabalhar em toda obra de esmeralda. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. Verso 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, tanto a ele como a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Olha, a especialidade, ela multiplica, ensinando aos outros. Você sabe o que é discípulo no Novo Testamento? Eu espero que você consiga fazer esse pulo agora lá para o Novo Testamento. O que é discípulo? É aquele que é ensinado, que tem alguém como mestre. Isso é um discípulo. E aí Jesus, cheio do Espírito, ele começa ensinando outros com a mesma capacidade de construção do tabernáculo, de nós colocarmos adorno na nossa vida, para recebermos e termos a capacidade de vestir, igual o sacerdote, alguma coisa santa. Porque agora o Espírito não é mais o meu. Óbvio que há uma confusão enorme quando alguém diz assim, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. É uma terminologia em que está associada a um fenômeno no Novo Testamento, ligado em Atos capítulo 2, quando a igreja de fato é marcada. E a partir daquele momento a igreja torna-se capaz de reproduzir esse fenômeno. Se hoje as pessoas, quando elas recebem Jesus, elas são seladas, marcadas por Cristo, e ali elas estão habilitadas ao processo de construção do tabernáculo, da sua vida, de colocar coisas na sua vida, uma vida devocional, fé, uma vida de obediência, de retidão, de justiça, uma vida de integridade, uma vida que haja diante de Deus serviço, uma vida de oferta, uma vida de... Enfim, são características que nós vemos na igreja, da igreja, a única instituição na terra que tem características de Deus é a igreja. A única instituição que pode se dizer assim,
é a extensão de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, a cabeça da igreja é Cristo. E agora, este que está cheio do Espírito de Deus marca. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque existem ainda pessoas que defendem uma teologia de que o membro pode viver sozinho, longe do corpo. Imaginemos que sua orelha agora resolvesse não ser mais a orelha, e ela quisesse viver uma orelha autônoma. Você arranca, bota lá em cima da... Obviamente os irmãos sabem qual vai ser o destino deste membro, né? Ele vai necrosar. Necrosar quer dizer morrer. Ele não consegue sobreviver por muito tempo. Alguns órgãos nossos, depois de 6 horas, o resto está tudo apodrecendo. Então, se não houver, de certa forma, uma velocidade de extração desses órgãos para implantar em outros seres, como o coração, o fígado, o baço, e etc, etc, pele, córnea, se não houver essa habilidade de rapidez, o órgão estraga. Imagine, então, se sua mão um dia resolve dizer assim para você: não quero mais ficar no teu corpo, e eu vou ficar no corpo do seu Manel. E o seu Manel já tem as 2 mãos, e a sua mão sai igual a mãozinha, lembra a mãozinha daquele desenho da família Addams? Não tem a mãozinha? E ela sai pulando, procurando um braço para ficar. Não dá certo, irmão. A igreja não é assim. E eu lamento que muitas vezes nós, por não termos compreensão espiritual, não damos o devido valor e a devida importância à nossa importância que deveríamos dar por fazer parte do corpo de Cristo. Mas esse é um parêntese. Isso aqui deve ser fechado aqui, só para que você volte a atenção para o Espírito Santo. E aí, aquele momento em que ele começa a ensinar, o que nós vemos? A figura do discípulo no Velho Testamento. Ele tinha uma obra para fazer, mas ele não podia fazer sozinho. Então ele precisava de discípulo. E o Espírito Santo deu a ele a capacidade de quê? De ensinar. Eu, para mim, acho que Deus, quando te escolheu para essas 2 coisas. A primeira, e obviamente que é o desejo de todos nós, é sermos salvos. E a segunda é de sermos servos. Não podemos desassociar essas coisas. E o vaso, ele pode ter sido reconstruído, mas agora ele precisa ser cheio do Espírito de Deus. Volta, por favor, Êxodo 33, versículo 1. Vamos dizer com muita alegria, porque agora eu vou passar para as maneiras que Deus faz isso no Novo Testamento. Leiam comigo, por favor, o verso, Êxodo 31, versículo 3. O verso 3. Todos? E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade e de inteligência e de conhecimento em todo o teu artifício. Você deseja isso? Deseja? Vamos ver alguns. Deseja? De verdade? Você quer? Habilidade são dons. Inteligência e conhecimento são dons. É a manifestação de Deus sobre a igreja. Para quê? Para servir. Para servir. Há uma característica clara, identificada na igreja. A igreja é para servir. A igreja, o vaso tem que servir. O que Deus coloca na tua vida tem que servir. Tem que ser para a glória de Deus. Agora, por favor, acompanhe. Lucas capítulo 1, versículo 15. Lucas 1, versículo 15. Lucas 1, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Agora leiam. Estão falando de, sabe quem é, né? João Batista. Estão falando de João Batista. Leiam. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, desde o ventre materno.
Olha que coisa extraordinária. Desde o ventre da mãe, aquela pessoa já estava o quê? Cheia do Espírito Santo. Por favor, mais um texto para nos auxiliar. Lucas 1:41. Lucas 1:41. Lucas 1:41. Vamos juntos? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Isabel, mãe de João Batista, Maria, mãe de quem? De Jesus. A criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou como? Olha só, Jesus estava lá no ventre de Maria, cheio do Espírito Santo, e também isso, João Batista no ventre de Isabel, cheia do Espírito Santo, cheio, né? Ele cheio do Espírito Santo. Quando um vinha ao encontro do outro, agora, Isabel ficou como? Isabel era muito mais velha do que Maria, muito mais velha. E ali estava determinando o seguinte, uma ruptura entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas a característica da atuação do Espírito Santo era a mesma. Lá no Velho Testamento, Deus separou uma pessoa. Aqui nós estamos vendo que desde o ventre da mãe de uma pessoa, Ele pode encher uma pessoa do quê? Do Espírito Santo. Estão entendendo? Deus, qual é o limite? É o vaso. Imagine que no Velho Testamento ninguém se apresentasse disponível para fazer a obra. Se você ler lá o capítulo, no livro de Êxodo, capítulo 30, capítulo 31, eles estavam construindo alguma coisa. E de repente eles viram que estava faltando recurso. Você sabe o que Deus faz no capítulo 35 de Êxodo? Deus dá ao povo de Israel tanto que o povo manda tudo que eles tinham para a obra, a ponto de Moisés decretar o seguinte: olha, proíba que eles tragam mais dinheiro para a obra, porque nós não precisamos mais de recursos. Mas uma coisa ficou clara, que eles fizeram aquilo porque eles estavam cheios do Espírito Santo, comprometidos com a obra do Espírito Santo, comprometidos com a liderança que Deus havia posto sobre eles, comprometidos com o resultado que Deus tinha para aquele lugar. Esta é a motivação para que você oferte, para que você dizime, para que você faça alguma coisa. Mas a finalidade disso era para que deixasse claro, lá no Velho Testamento, que naquele tempo era necessário lugar para que o Espírito Santo ficasse, ou seja, para que Deus ficasse. E ali eles precisavam daquilo ali. Agora, no Novo Testamento, Deus só precisa de você. Repita, por favor, assim: Deus só precisa de mim. Quando o verbo precisar, ele é colocado como indispensável, não adianta Deus num lugar onde não tem gente. Tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. Ele é brigadista e dá curso nas Forças Armadas. E ele se diz ateu. Mais de 1h20 conversando, aí ele chegou 1 hora e falou assim: Carlos, eu gosto muito de conversar com você, sabe por quê? Porque você nunca vai de encontro à minha fé. Eu falei: então se você tem fé, você não é ateu. Você já leu o livro Ateu Graças a Deus? Eu falei para ele falou: não, eu vou mandar para você em PDF. Estou devendo isso porque eu ainda não consegui, não achei ainda na internet em PDF. Tem que comprar o livro. Mas eu vou achar em PDF e vou mandar para ele. E ele estava dizendo o seguinte, que a maior dificuldade de quem não crê em Deus é achar Deus onde Ele deveria estar. E aonde que Deus deveria estar? Porque hoje, na igreja, você encontra time de futebol, você encontra fofoca, você encontra pecado, você encontra fornicação, você encontra adultério, você encontra idolatria, você encontra uma porção de coisa. Aí no finalzinho, você encontra quem?
Deus. Hoje na igreja você encontra política, ideologia, homossexualidade, vícios, drogas de todas as espécies, natureza. Gente chorando, reclamando, resmungando, murmurando. Aí lá no finalzinho, aí você encontra Deus. O lugar onde era para Deus estar em abundância, transbordando da sua graça, era assim. Como que eles viam? A tenda lá no deserto, tudo escuro. Aí tinha uma luz. Todo mundo via. Porque era a presença de quem? De Deus. Era físico. Não era um fenômeno que eu fecho os olhos e digo, é um fenômeno espiritual. Não. As pessoas viam, enxergavam, tinham interesse de entender o que estava acontecendo lá dentro. Mas será que o Espírito Santo mudou? Ou o vaso, de alguma forma... Você sabe que toda caixa d'água tem um ladrão, né? Tem um ladrão. Quando você vai lavar, você abre o ladrão, para não ficar a água, aquele resto de água suja embaixo, e escoa a água, né? Parece que hoje a igreja tem um ladrão. E ele veio e abriu. E Deus derrama água por cima, e ela vaza. E não para nada dentro do vaso. Vamos tentar reter algumas coisas que estão diretamente ligadas aos discípulos de Jesus. E agora alguns textos, e o primeiro deles é em Atos, capítulo 9, versículo 17. Atos 9, 17. Atos 9, 17. Para você reter alguma coisa de Deus essa manhã na tua vida. Preste atenção. E Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique o quê? Leiam. Então, o que eu preciso reter? A minha experiência pessoal. Pastor, eu não lembro mais qual foi o dia que eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Busca, meu irmão. Se você não lembra, não é culpa minha. Não é culpa da IBD. Não é culpa dos seus pastores. Não é culpa da sua esposa. Não é responsabilidade do seu trabalho. Não é por conta da doença, enfermidade que você possa estar vivendo. Não é por conta de nada que você está passando. É sua. E é bom você entender que quando você terceiriza isso, você está dizendo para Deus assim, Senhor, eu não quero. Quando você coloca para os outros dizendo, Senhor, é por causa do trabalho. Olha, eu não consigo ler mais a Bíblia, é por causa do trabalho. Eu não consigo mais orar é por causa do trabalho. É por causa da minha dívida, é por causa da minha doença. É por causa Quando você terceiriza isso, não, pastor, é por causa da igreja. Eu não estou mais confortável onde eu estou. Irmão, assuma. Por isso que chamamos de experiência pessoal. Não é experiência coletiva. A experiência coletiva foi em Atos capítulo 2. Aqui nós estamos em Atos capítulo 9. É interessante que as pessoas querem viver experiências coletivas. Fenômenos coletivos. Falar em língua, profetizar, ter visões, sonhos, curar. São experiências coletivas. Mas poucos estão se preocupando com as suas experiências pessoais. Porque o que faz você enxergar é a sua experiência pessoal com Deus. Amém? Ligou? Pastor, essa semana foi uma tribulação e eu não consigo entender. Lembra que o Espírito Santo já veio sobre você, já está sobre a carne, já deu a você entendimento? Pega Deus, irmão. Senta com Ele, conversa, ora, busca. Explora isso em Deus. Coloque à disposição de Deus o seu ouvido. Coloque à disposição de Deus os seus olhos. Coloque à disposição de Deus o seu coração. Perceba? Em nenhum momento aqui há uma direção para o coletivo, e sim para o individual. Nenhum momento aqui há uma exposição do que Deus está fazendo, mas há uma construção pessoal do que Deus está fazendo. Mas eu gostaria ainda que você se atentasse para um outro texto, e parece que a gente está de trás para frente, mas a ideia é essa.
Atos 6:9. Atos 6:9. Atos capítulo 6, versículo 9. Me perdoe. 6, versículo 5 e não versículo 9. 5. Desculpa, tá, irmã? E eu te passei antes. Eu que estou errando aqui o texto. Atos 6. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, leiam, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. O que o texto está dizendo? Estava acontecendo alguma coisa no meio da igreja, e esses são os primeiros diáconos, podemos assim afirmar, os primeiros oficiais da igreja, os primeiros servos, doulos, aqueles que tinham a obrigação de fazer alguma coisa na igreja. E as viúvas e os órfãos estavam sendo esquecidos por alguns. Então eles falaram, olha, é bom que os apóstolos estejam fazendo o que é da competência deles, mas destine este serviço para alguns. Passe essa tarefa para alguns. Mas qual era a característica dessas pessoas? Cheios de quê? De fé e do Espírito Santo. Aqui nesse versículo acrescenta o quê? A fé. Por que nesse versículo acrescenta a fé? Porque aqui eles iam depender de Deus para atender as pessoas. Vocês acham que a comunidade cristã primitiva era uma comunidade próspera, rica, que tinha tudo? Não. Vocês acham, por exemplo, que eles eram dotados de uma capacidade de riquezas, campos, trigo? Não. E se esta era a reclamação, o que eles precisavam? Exercitar a fé. Então não podia ser uma pessoa que não tivesse uma experiência pessoal, que iria ser colocado para fazer alguma coisa que ia depender de quê? Da fé. Eles iam primeiro ter que crer para a coisa acontecer. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos reter espiritualmente as coisas de Deus? Porque nós não cremos, nós não acreditamos. Deus está com um outdoor, uma faixa enorme, dizendo assim, basta acreditar, basta ter fé, que todas as outras coisas serão possíveis. Na tua vida, meu irmão, você que já é vaso e que tem o Espírito Santo, quando você depende de Deus, você precisa crer, você precisa acreditar. E às vezes você leva muito tempo para acreditar. É o tempo em que vem a tribulação e leva a sua fé. É o tempo que vem o problema e leva a sua fé. Que vem a doença e leva a sua fé. E vem o problema com a família e leva a sua fé. E vem o problema no trabalho e leva a sua fé. E isso vai tirando a sua esperança, isso vai diminuindo o seu amor. Quando vê você está vazio, e um vaso vazio, seco, ele quebra. Mas graças a Deus que na parte introdutória da nossa fala, nós entendemos que mesmo um vaso quebrado na mão do olheiro, Deus pode fazer de novo. E aquilo que você está sentindo falta hoje, que precisa o Senhor acrescentar nesse vaso, o Senhor pode fazer. A quantidade de gente nesta hora aqui, são pessoas diferentes, olha. Estevão é diferente de Filipe, que é diferente de Nicanor, que é diferente de mim, que é diferente de você. Mas todos deveriam ter a mesma característica. Fé e o Espírito Santo. Compreenderam? Por último, amados, eu queria que você finalizasse. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, leiam, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos.
Sabe o que Pedro está falando? Olha, não tem autoridade maior na mão, na vida do vaso do que o Espírito Santo. Não são as nossas autoridades e nem são os mais experientes que têm autoridade sobre nós. Pedro estava dizendo para o Espírito Santo: eu reconheço tão somente que a autoridade maior na vida da igreja é quem? O Espírito Santo de Deus. A autoridade maior na tua vida. E aí o que uma autoridade faz? Dá ordens. Eu acho que hoje, no conceito de gestão, uma autoridade é aquele que tem a capacidade de organizar e tornar com que o processo se dê de forma fácil e que o resultado seja o mais eficiente possível. Para mim, é um bom conceito de gestão. Então, quando Deus tem a gestão da tua vida, Ele torna a fé de maneira prática e o Espírito Santo a ferramenta para nos habilitar de capacidades especiais, de inteligência, de sabedoria, de dar-nos ensinamento para o serviço. Embora algumas pessoas não gostem, mas todos nós temos alguma coisa para fazer no reino. Todos nós. E a autoridade de Deus já nos deu esta missão. Então, se nós temos a missão, bem, vamos voltar um pouquinho. Se eu entendi a visão, se eu tenho a missão, o que eu preciso fazer agora? Cumprir. Eu preciso cumprir a minha missão. O que foi construída em torno disso foi uma expectativa de que a igreja vai cumprir a sua missão. Se você entendeu que você é um vaso e que precisa estar cheio, você só vai estar cheio para cumprir a missão. E agora aqui fica a minha conclusão como alerta para a igreja. Atos capítulo 4, versículo 31. Cumprindo a missão. Olha só, a igreja. Cumprindo a missão. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. 2. Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando o quê? Primeira coisa de cumprir a missão. O que nós precisamos fazer? Anunciar quem? Não existe avivamento sem anunciar Jesus. Não existe uma igreja cheia do Espírito Santo sem pessoas comprometidas em falar de Jesus para as pessoas. Não existe cura, sinais, profecia, revelação, dons especiais num lugar onde não existam pessoas comprometidas em falar de Jesus para as pessoas. Por que o vaso vai estar cheio de habilidades especiais se Deus já sabe que você não vai cumprir a missão? E qual é a missão? Anunciar Jesus. Isso vai desagradar algumas pessoas. Irmão, é muito confortável quando você vive uma vida só na igreja e não consegue desagradar ninguém. Essa semana, lamentavelmente, alguém me perguntou assim: o senhor viu aquela ex-evangélica com a música dela, tal de Sonsa? Eu não sei quem é, para mim é Sonsa mesmo. A língua portuguesa nos permite fazer determinados trocadilhos, né? Uma mesma palavra tem significados diferentes. E eu falei assim: não vi não. E a pessoa me mostrou, que coisa demoníaca, satânica. Uma música sem qualidade, uma letra totalmente expondo a mulher, tornando a mulher um objeto ridículo. E ele perguntou mais uma vez assim: olha, é uma ex-evangélica. Eu sei o que ele queria ouvir da minha boca. E eu falei para ele: olha, já que você tem tanto gosto sobre estas pessoas que estão na rede social, fala você de Jesus para ela. Para que ela se arrependa. Imagine se a Anitta se arrepende de verdade no Brasil. Imagine.
Imagine se o Neymar se arrepende de verdade no Brasil. Imagine. Se o Carlinhos, uma pessoa lá do Nordeste, influenciador digital, se arrepende de verdade no Brasil, primeiro a comunidade LGBT vai ficar de cabeça para baixo, né? Imagine se outras pessoas que muita gente coloca como sendo deuses, venham a se converter no Brasil. Mas para que eles possam se converter, a igreja tem que estar cumprindo a sua missão. Qual é a missão? Anunciar Jesus. Você não crê pela fé que essas pessoas podem crer em Jesus e serem salvas? Você não crê? Então você precisa anunciar Jesus. E o que mais? A ressurreição dentre os mortos. Qual era o valor do cristianismo? Olha, aquele que crê em Jesus será salvo. É a salvação, meu irmão. É a salvação que traz o verdadeiro sentido daquilo que Jesus Cristo é e fez e faz por mim e por você. Amém? Você quer uma igreja avivada? Alguém falou para mim assim, pastor, como que a gente valida, né? O Instagram está vendendo um selinho azul agora por R$59 por mês para dar autoridade ao Instagram. Então você vai lá e compra aquele selinho e parece lá, a sua conta foi validada. Como que você valida o Espírito Santo na igreja? Eu falei, quando os que lá estão são salvos, são servos, cumprindo a sua missão. Porque a forma como Deus faz aqui, certamente é diferente da maneira como Deus faz na Assembleia de Deus aqui do lado. Certamente é diferente como Deus faz lá na Igreja Universal, na Igreja da Graça, na Deus é Amor. Eu estou aqui porque eu entendo que aqui é o lugar em que eu me sinto bem. Mas o Espírito Santo que estão lá, agindo de maneira diferente, é o mesmo que dá autoridade aqui, neste lugar. Entenderam? Amém? Feche os seus olhos. Peço ao Senhor, para que o Senhor mova no seu coração o desejo de cumprir a missão. Pai querido, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e obrigado porque tendo a minha vida nas tuas mãos, eu entendo o valor, eu compreendo a visão e eu me coloco à disposição para cumprir a minha missão. Anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, dizer às pessoas o que Jesus, o Filho de Deus, aquele a quem não poupou a sua própria vida, mas derramou-a, entregou-a na cruz do Calvário por mim, tornou possível eu ser resgatado da morte eterna, me dando o direito da vida eterna. E é nesta direção, Senhor Deus, que nós desejamos que este lugar cresça e os que aqui estão se comprometam em Cristo Jesus. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe. Convido você à noite a retornar, traga o seu visitante e nós iremos falar mais sobre esse tema de tamanha importância e abrangência para o crescimento da igreja. E assim encerramos mais um culto da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Uma boa tarde.